Olá, sejam bem-vindos ao nosso devocional de número 3, de uma sequência de uma ordenança de 52, que é o nosso alvo aqui. E hoje o nosso devocional vai ser sobre a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Já corre, já puxa a sua Bíblia, já abre lá no primeiro Evangelho, capítulo 10. Eu particularmente amo essa mensagem e aprendo muito com ela, mas eu desejo e eu já convido que o Espírito Santo esteja comigo aqui e que o que sair de minha boca não saia porque vem de mim, mas porque vem dele. Então, nesse momento, eu consagro esse estudo, essa reflexão, essa leitura, esse momento devocional ao Senhor e em nome de Jesus, que ele seja glorificado neste momento com este vídeo. Ok? Amém? Vamos lá? Então, o capítulo 10 de Mateus diz que: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vós retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre
e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos pássaros. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão do profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. Então, o texto que está ali em Mateus 11, capítulo de Mateus 11, ele fala sobre um id que Jesus ordena aos seus discípulos. Só que algumas coisas acontecem dentro, tem um contexto muito profundo, tem uma riqueza de conteúdos dentro desse capítulo, tem 42 versículos, porque antes dele dizer aos seus discípulos, ele libera dons aos seus discípulos. Isso falou muito com o meu coração, porque não é simplesmente sair para poder fazer um servir, para ir em uma missão. Você tem que ter preparo antes. Tanto precisa desse preparo, quanto é relatado aqui, logo no começo. E Jesus, chamando os seus discípulos, deu-lhes poder para, deixa eu voltar aqui, ó, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Cada um recebeu o mesmo poder, a mesma autoridade para expulsar demônios, para curar e para libertar de toda e qualquer mal e enfermidade. Depois que ele concede poder aos seus discípulos, ou seja, depois que ele vê que os seus discípulos já receberam o ensinamento, já aprenderam o que precisavam, já estão capacitados, habilitados para ir, ele os ordena, ele envia os 12 e diz, não vá pelo caminho das gentes, mas vá primeiro, antes as ovelhas perdidas de Israel. Antes de sair recrutando novos fiéis, resgate as ovelhas que se perderam.
Gente, que coisa linda. Ele quer dizer que você não tem que nós não temos que buscar novas almas, que falar de Cristo onde Cristo ainda não esteve? Não. Ele diz: primeiro resgata aqueles que se perderam. Primeiro resgata aqueles que se perderam. E é interessante porque existe um outro momento, em um outro momento eu vou falar sobre esse capítulo, e que ele fala que quem peca é servo do pecado. E a preocupação de ir atrás das ovelhas perdidas é: cuida daqueles, para que eles não se percam, para que eles não vão arder no inferno, não sejam lançados fora da minha videira. Tragam eles de volta, ensine-os, cuide-os, permita, leve novamente até eles a minha palavra, leve novamente até eles o meu poder, o poder que eu dei sobre vós. Traga testemunho a eles. Vamos dar uma nova chance para eles, para que eles parem de resistir à purificação que esse galho enxertado na videira verdadeira necessita, né? Lembrando da nossa última mensagem. E traga para eles o meu poder, a minha cura, a minha libertação. E a partir, e só então, cuide dos demais. Primeiro, vai até as ovelhas perdidas. Primeiro, convide o filho pródigo a retornar. Primeiro, dê atenção àquela que se desviou. Isso me trouxe, assim, um uau. Eu sei que às vezes a palavra, né, em alguns momentos a palavra vai nos convidar assim: pastorei aonde eu não sou pastor. Vá àqueles que ainda não têm um pastor. Ensine aqueles que ainda não têm um pastor. Convide-os, mostre-os, revele-os, dê testemunho de mim. Mas, antes, encontre aquela ovelha perdida. Eu achei fantástico essa revelação, né? Essa riqueza de detalhe e de cuidado com o ID, né? Primeiro, a gente tem que estar preparado. Segundo, a gente tem que buscar, antes de qualquer coisa, aqueles que se perderam. E aí, ele vem dar algumas ordens e alguns alertas, né? Ele diz que é para ide, pregai dizendo que é chegado o reino, lá no versículo 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Sirva com os seus dons, utilize seus dons, os dons, o poder que eu te dei. Se eu já te dei autoridade, se Cristo, né, no caso, já nos deu autoridade para expulsarmos demônios, para libertar e curar toda enfermidade, todo mal. Ele, da mesma forma que nos deu de graça, nós devemos usar, nós devemos servir gratuitamente com esse dom. E aí, ele começa uma série, né? Eu listei aqui 7. Tá? E eu vou ler o que eu listei aqui para vocês, para eu não me perder desses 7, porque eu achei de muita relevância. Ele traz ordem e alerta. Ele ordena o ID, ele diz que tem que ir primeiro às ovelhas perdidas, e aí ele vem alertando e instruindo como se comportar no ID. Como se posicionar cada vez que você vai, a cada lugar que você é convidado, é direcionado pelo Senhor a ir e a pregar o Evangelho. A ir dizer que é chegado o reino dos céus. E aí ele diz assim, primeiro, procure quem seja digno. Quando você chegar na cidade, primeiro, procure quem seja digno
e hospedai-vos lá até que seja a hora de partir. Segundo, a casa que for digna, faça descer a paz sobre ela. A que não for, torne a paz para si. Terceiro, se não for recebido ou ouvido, quando você se retirar, sacudir o pó de seus vossos pés. Não leve nenhum grão de areia em vossas sandálias daquele lugar. 4. Sabendo que serão ovelhas em meio aos lobos, sede prudentes e simples, vigilante e simples, vigilantes, mas humildes, vigilantes, mas não orgulhosos, vigilantes, mas de simples entendimento. Você precisa estar atento aonde você está. Está indo em meio aos lobos, como uma ovelha. Uma pessoa boa no meio de escarnecedores. Te prepara, tenha vigilância. Astúcia, a astúcia da serpente e a simplicidade da pomba. A pomba era vista como um animal. Eu sei que para muitos aí a pomba é uma praga, né? Ainda que seja um animal silvestre, ela é uma praga, transmite doenças, enfim, tem uma série de questões aí de, de saúde que envolve a pomba, mas nesse caso eles veem a pomba como um passarinho, como um ser inofensivo, que de fato é, ainda que possa transmitir doenças, é um ser inofensivo, é um passarinho, é um símbolo que também, por muitas vezes, é o símbolo estava me faltando a palavra, era um símbolo também do Espírito Santo. Então, como pombos, como simples, vai lá, mas não deixe de ser prudente. Já quinta direção, tenham cautela com os homens, ou seja, sede vigilantes, irão te açoitar, irão te entregar aos juízes, à corte, mas não se atormentes, o Espírito de Deus cuidará e fará por vós, livramento dará. Aonde que está escrito isso, Thaís? Vamos lá. Lá, a partir do versículo 17, ele diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. E os sinédrios eram os juízes, eram aqueles que estavam nas assembleias, eram os julgadores, vamos dizer assim, os avaliadores, as pessoas que pregavam a lei, que falavam pelo legislativo, a corte, o Supremo, né? E aí ele continua no versículo 19. Mas quando vos entregarem, quando entregar vocês, não se preocupe com o que falar, porque o Espírito de Deus falará por vós, cuidará e falará por vós. E aí ele diz que haverá, esse é o sétimo, né? Eu listei 7 direções, então a sétima, que é a última direção que eu vejo aqui nesse texto, é que não temais os homens que matar, minto. Quando eu falei da sexta, e já me perdi aqui, meus amores, peraí. A quinta, tenham cautela com os homens que irão açoitar. Sexto, já ia pular, olha aí. Ainda bem que o Espírito Santo nos guia e nos convida a olhar onde a gente está pulando as informações. Então ele diz que o Espírito de Deus cuidará e falará por vós e dará livramento. O sexto, a sexta direção, quando forem perseguidos em uma cidade, fuja para outra. Não fique aonde não te querem. Não fique aonde você está sendo perseguida. Aonde você está sendo perseguido. Vai para outro lugar. Vai para outra cidade. E a palavra diz aqui, no verso 15, ele diz que... Minto. No verso...
no verso 23. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, ou seja, não importa, não se preocupa. Ai, fiquei um dia em uma cidade, ai, durou um dia uma missão. Não se preocupa, vai para outra, algum lugar que não vão te perseguir, algum lugar que vão guardar a palavra do Senhor, que é a que você carrega. Por quê? Porque não terminará, não terminaremos de percorrer todo o mundo, todas as cidades, sem que, antes de que ele volte. O trabalho não vai ter fim. Em algum momento, né, retornaremos àquele lugar que éramos perseguidos e não seremos mais perseguidos. Eu não anotei isso aqui, mas eu senti de falar isso agora, então eu creio que revela um mistério aí, né? Não terei, ainda que eu tenha sido perseguido em determinado local, se eu for convidado para retornar ali, saiba que tem uma direção de Deus, tá? E a sétima, e a última que eu anotei, agora sim. Não temais os homens que matam o corpo, mas temais antes os que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Pior é você perder a alma do que você perder a sua vida. Foi o que essa mensagem chegou no meu coração. Então, não se preocupe com o teu físico. Deus sabe até o número dos cabelos que tem na sua cabeça, na minha cabeça. Então, nada vai acontecer sem que seja da autorização de Deus. Eu me lembro da história, né, de Jó, que quando o diabo, antes do diabo atentar e provar a fé de Jó, a fidelidade de Jó, ele vai até Deus e recebe a autorização do mesmo. E quando ele autoriza, ele diz assim, pode mexer no que você quiser. Ele disse até com outras palavras, tá? Procurem lá. E quando eu não trago a palavra crua mesmo, direta assim, lida, vocês leem a história. Vai lá, deu a curiosidade, vai lá na história. Então o diabo, Deus fala assim pro diabo, vá, mexe onde você quiser, só não mexe com a vida dele. Então tira os bens, tira os amigos, tira os filhos, mas não tira a esposa nem a vida de Jó. Isso é uma chave muito poderosa, tá? Então, se essa palavra tocou no seu coração, aproveite esse convite do Espírito e vá ler a história de Jó, tá? Pelo menos por enquanto ela não vai passar por aqui, tá? Ainda tem alguns capítulos a serem relatados aqui antes de ir para Jó. Então, se brotou a curiosidade, se plantou a sementinha, caiu em terra fértil, aí vai lá e lê a história de Jó, porque ela é maravilhosa. Mas vamos continuar por aqui, porque conforme o combinado, eu não quero passar de meia hora e a gente já está com 24 minutos. Então vamos lá. Depois que ele diz que a gente tem que ter mais preocupação, mais receio de perder a nossa alma e o nosso corpo junto, que é o quê? É a vida infernal, é a vida de perdição, é se entregar à carne. Ele vai dizer que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Isso me chamou uma atenção, tanto quanto ele ter dado o primeiro poder antes de mandar os discípulos, antes de enviar os discípulos. E aí ele diz assim, além dele dar os alertas, né, sobre o que eles vão enfrentar, sobre os discípulos, ele fala assim, não pense que vocês vão receber um tratamento diferente do meu. Porque o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o discípulo é maior do que o seu mestre. Então se detenha a ser igual a mim. A viver como eu vivo e a seguir aqueles ensinamentos que eu ensino.
Não vá pensando que você não vai ser perseguido, todo mundo vai te amar. Se eles me aborreceram e se eu os aborreci, se eles me rejeitaram, vocês também serão. Não vou mentir para vocês. E aí ele diz que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. Por que ele diz isso? Porque ele não veio consolidar de fato a paz no tempo dele. Ele veio ensinar sobre o amor, ele trouxe uma mudança de comportamento, um estilo de vida, uma proposta de um estilo de vida diferente do que se existia na época. E aí ele diz assim: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. A espada é o instrumento de guerra. E aí eu fiquei pensando assim, que espada é essa? Por que ele fala que ele veio trazer a espada? Então ele veio trazer um instrumento para que a gente pudesse batalhar nas esferas espirituais, nas hostes, né, espirituais, contra os principados, potestades, governos e tudo mais que é relatado pelas escritas de Paulo, né? Mas algo me chamou a atenção: a espada. Quando Paulo escreve à igreja de Efésios, ele, no último capítulo, ele nos convida a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E ali ele diz que é a espada do Espírito. Eu senti de abrir aqui a minha Bíblia agora e ler isso para vocês, porque é muito importante. Então, se eu sentir, a gente tem que seguir. Eu falei que aqui o Espírito Santo é que ia governar, então vamos lá. Efésios. Efésios, a partir do verso 10, ele separa sobre a armadura de Deus, mas eu costumo ler de fato a partir do versículo 13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, toda vez que a gente se reveste da armadura de Deus, nós permaneceremos firmes depois de concluir tudo o que devemos concluir, devemos fazer, resistir ao dia mal. Necessita que estejamos para que a gente se mantenha firme. Deixa eu corrigir aqui. Para que possamos, é porque às vezes a minha mente não está, a minha fala não está acompanhando a mente, o que vem à mente. Então vamos lá. Ficar firme depois de resistir a um dia mal. Tendo feito tudo, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E aí ele diz que tomai também, no verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Gente, olha que poderoso isso, olha que esclarecedor. Depois de Cristo ter sido morto, ressuscitado, instruído por, salvo engano, 7 dias, os seus discípulos, 7 ou 10 dias, não me recordo bem, mas vão lá para o livro de Atos e tem a informação perfeita. Depois que ele tem um encontro com Saulo, que na época era perseguidor, aí ele transforma Saulo pela sua palavra, por esse encontro, porque ninguém continua sendo o mesmo depois de um encontro verdadeiro com Cristo. E aí, Saulo começa a ser um dos maiores apóstolos e divulgadores da mensagem do reino. E aí, ele vai e escreve para Efésios e diz o quê? Tome o capacete da salvação, cuide da sua mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Então, Jesus ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, ou seja, ele veio trazer a palavra, ele veio trazer um ensinamento, ele veio trazer uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, uma nova percepção de uma vida santa, uma vida sem pecado. Ele vem nos trazer um novo olhar em cima das leis escritas por Moisés, porque elas estavam corrompidas pela carne.
elas foram se corrompendo, né? Não a que foi escrita por Moisés, mas a prática delas, o executar dela, o fazer-se valer, estava corrompido pela carne, porque muitos condenavam, mas não examinavam a si mesmos. Então, olha que poderosa essa chave. Ele não veio trazer a paz, mas a espada. Ele traz a ferramenta necessária para que possamos batalhar e levar os seus mandamentos. E se, para isso, for necessário que o filho entre em dissensão com os seus pais, e os seus pais com seus filhos, e a nora com a sua sogra, e a filha com a sua mãe, assim será. Mas a gente não pode amar mais ao meu pai, à minha mãe ou a qualquer outra coisa. A gente não pode amar mais isso do que a Deus. Nada merece um amor maior do que o amor que nós tenhamos por Deus. Por isso que diz, amarás o teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E conclui assim, quem recebe os meus discípulos recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o meu Pai. Qualquer que receber e cuidar de um discípulo do Senhor será recompensado à altura de seu feito. Receberá galardão de profeta aquele que acolhe o profeta. Receberá galardão de justo aquele que recebe um justo. Então, até quem dê um copo d'água a alguém sobre a direção de um dos discípulos de Cristo receberá o seu galardão e não o perderá de forma alguma, não passará batido de forma alguma e a sua recompensa chegará. Ok? Vamos agradecer? Obrigada, meu Deus, por essa palavra mais que abençoada. Obrigada por falar em nossos corações, que possamos te amar acima de qualquer coisa. Que não tenhamos medo de levar a tua palavra, que não tenhamos medo de ir e te servir, mas que estejamos sempre com a consciência e a responsabilidade de nos prepararmos antes de ir. Que o Senhor nos dê poder, nos dê capacitação. E que antes disso o nosso id seja segurado, sejamos preparados antes e que ao ir levar a mensagem, a sua mensagem não se perca, não se corrompa durante o caminho e que nós estejamos firmes sobre a rocha para que, depois de ter feito tudo, vençamos o dia mal revestidos de tua armadura, guardados pelo teu Espírito. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos cuidando, nos direcionando, nos forjando, nos capacitando para obras maiores possamos fazer em teu nome. Fica conosco, Senhor Jesus, nunca nos abandone e que nós também nunca deixemos sair de nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigada por ter ficado aqui. Passamos um pouquinho do horário, mas foi necessário que a mensagem fosse entregue da forma como o Senhor tem me direcionado, ok? Um beijo no teu coração e até o próximo devocional.